tem-lhe chegado, Marta? Têm. E, aliás, estava-me a falar de como é que eu posso explicar a um paciente a redução do consumo de carne. Mas eu digo-vos a todos mais. Eu ainda, a semana passada, tive uma discussão com uma colega em que estávamos a montar um programa de educação para pais e que ela queria que eu dissesse que os adolescentes têm que comer carne e peixe ao almoço e ao jantar. E, portanto, se eu tenho esta discussão com colegas, com pacientes, acho que às vezes é mais fácil até do que quando estamos ao nível de colegas em que sabemos do impacto que vai ter em tantas pessoas. E, não é? E estávamos a construir ali um programa, por isso é assim um bocado complicado. Mas a questão da escolha é o mesmo, chegam muitos pais muito aflitos que o dia-a-dia é sempre a correr e eu gosto de desafiar as pessoas e uma das coisas que pergunto é mas porquê que os seus filhos têm que tomar banho todos os dias? Eu quando era miúda, e nós podíamos tomar banho todos os dias, mas nós não tomávamos banho todos os dias, se calhar na vossa geração também não era assim. Hoje em dia chegam pais cujos filhos tomam banho de manhã e à noite. E não venham de aulas de educação física, muito pelo contrário, a educação física é só com os tablets. Portanto, é uma coisa que diariamente, eu diria que quase em cada consulta, a questão da sustentabilidade e se calhar por isso vim parar um bocado aqui, porque realmente não é que eu seja contra o consumismo, mas acho que evoluímos enquanto sociedade para uma aceleração que as pessoas nem pensam e por isso eu tenho o privilégio de quando tenho o paciente à minha frente posso-lhe fazer perguntas, posso-o colocar a pensar. E há muitas vezes a sociedade dizia-me nestes 2 anos de pandemia agora as pessoas vão parar e vão mudar. Não. Esqueçam, está tudo igual. Ou pior. Está tudo a fervilhar ainda mais. Quem é que é mais receptivo a ser desafiado, a colocar essas questões e a pensar? São os mais jovens? São as pessoas de todas as idades que lhes chegam? Ou há aqui um padrão? Na verdade, todos. Precisam é de experimentar. Essa é a fase difícil. Isto está muito bem explicado na psicologia, a mudança do comportamento. Nós estamos em várias fases. Há aqueles, é como o deixar de fumar. Há pessoas que já decidiram deixar de fumar e já estão na fase de realmente não comprar mais cigarros. Há aqueles que ainda estão a pensar, quando o cancro chegar é que eu vou deixar de fumar. E há aqueles, portanto, há 3 fases. E, independentemente da idade, a questão do experimentar, do colocar-se, essa é a parte mais complicada, porque é aí que tem barreiras e facilitadores. E depois toda a envolvente das pessoas, a comunidade em que está inserida tem uma influência enorme. Eu aproveito aqui para dar um exemplo que também... isto passou-se na mesma semana em consultas distintas. Eu tenho pacientes espalhados pelo mundo e estava a falar com uma paciente que vive numa capital africana e cuja discussão semanal com o marido é quem é que trata de encomendar a água, porque se nós chegamos a casa e não temos água, não podemos abrir a torneira como em Portugal, por exemplo. Na mesma semana, estava uma paciente dos Estados Unidos a dizer-me, eu não bebo água. E nós sabemos, quando digo nós, psicólogos, sabemos que o não consumo de água aumenta a probabilidade de depressão e de ansiedade. E é básico. Portanto, se nós, com algo básico, aquilo que eu dizia à paciente é, se uma planta precisa de água, imagina o seu corpo. Ela queixava-se, não dorme, tem falhas de memória, etc. Básico. A desidratação. Mas imagina, na mesma semana, pessoas em diferentes partes do mundo com situações, uma a discutir porque não tem água e a outra que tem água, abrir a torneira e beber e não bebe. Não bebe. Completamente opostas. Há pouco a Susana falou